Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Oi, Bruno. Oi, Yara. Mais um dia de encontro. Eu selecionei hoje para a gente conversar sobre aquela situação da Catalunha. Qual a situação? Para as pessoas entenderem. Está se veiculando na internet, aliás, saiu no jornal El País, uma matéria falando que a Catalunha avaliava limitar a ventilação mecânica a pessoas maiores de 80 anos nas emergências médicas. Mais uma vez, esse assunto. Eu proponho a gente discutir esse assunto exatamente, apesar da gente já ter discutido em um dos vídeos que nós fizemos, porque esse assunto tem sido muito recorrente. E é curioso como a mídia, ela escrita e a mídia digital tem dado um espaço muito grande para esse tipo de notícia e nos leva a pensar o que nós estamos fazendo com os nossos idosos e com os nossos velhos. Eu estou dizendo isso no mundo inteiro. Quer dizer, eles acabam, se visualizam, se leem esse tipo de notícia, eles vão entender que eles são pesos mortos. E talvez até entendam pela necessidade de abrirem mão das próprias vidas, mesmo querendo viver. Quer dizer, é quase a ideia, olha, eu cheguei até aqui, eu tive mérito de chegar até aqui, eu tive mérito de chegar bem aqui, mas um vírus vem, eu sou acometido por esse vírus e eu passo a ter que dar lugar para as pessoas que viveram menos do que eu. Então, essa matéria ela me incomodou muito, e eu acho que a todos nós, né, de certa forma, mas logo depois, a matéria não, a chamada para essa matéria, porque logo depois, né, com o desenvolvimento do texto, a gente vê que há um documento interno do Sistema de Emergência Médica na Catalunha, né, Sistema de Emergência Médica, SEM, que traz a ideia de que a idade ela não é um critério único e assinala que prevalece acima da idade critério médico e um estado de saúde prévio do paciente. Quer dizer, o que leva um jornal como dos mais bem avaliados como El País, né, a fazer esse tipo de coisa, né? Será que a ideia de um sensacionalismo? Porque ao longo da reportagem a gente vê que as coisas não são dessa maneira. Mas, de toda forma, já há um prejuízo pela simples chamada, né? Porque Sim. uma chamada dessas realmente vai fazer com que algumas pessoas que só leem chamadas já saiam divulgando, inclusive, de que existe esse critério, que nós devemos adotar esse critério. Extremamente perigoso isso, né? Na verdade, a reportagem explica, e aí a crítica, então, seria muito mais até ao título mesmo do que a reportagem em si, porque a reportagem ela é interessante, ela explica bem, e ela vai explicar, inclusive, que há um documento interno do sistema de saúde voltado para as decisões de limitação do esforço terapêutico. Ou seja, a gente tem que pensar que, como não vai haver nem insumos, nem capital suficiente, né, ou seja, recursos financeiros para dar o mesmo atendimento a todos, isso não significa que nós devemos abandonar alguns e só tratar outros. Não. Na verdade, nós devemos tratar alguns de uma forma e outros de outra forma. E essa é a grande diferença. Então, nesse documento, vem a colocação, inclusive, aquele que não tem acesso à ventilação mecânica, porque por critérios clínicos não seria recomendável dar a ele uma prioridade nos respiradores. Ora, nesse caso, deve-se tentar, então, uma outra técnica, um outro procedimento, como a oxigenoterapia, que é uma medida interessante e é, inclusive, muito menos invasiva, né? Porque para o uso dos respiradores, a pessoa tem que ser entubada, ela vai ser colocada num coma induzido,
Por isso até é tão grave essa ventilação mecânica, né? Quem chega nesse ponto, às vezes tem, inclusive, sequelas em razão da intubação, sequelas porque o próprio pulmão já chegou num estado tal que não vai conseguir se recuperar por completo. É interessante isso, a oxigenoterapia e também o uso da morfina, que o próprio documento fala, dependendo da situação, né? E agora é curioso, né, gente? Eu acho que há um despreparo muito grande. A gente fala isso o tempo inteiro, mas é um despreparo muito grande com a ideia de lidar com a morte. Essa situação de pandemia é gravíssima mesmo, aflige a todos nós. Eu fico imaginando esses médicos, os enfermeiros, as pessoas que cuidam, as pessoas da saúde, né, de uma maneira geral, dentro dos hospitais, o quanto não sofrem, o quanto já estão estressados. Vejam que nós estamos aqui no Brasil numa terceira semana, né? Ainda com possibilidade de se pensar de forma preventiva alguns pontos. Mas é curioso porque quando muitas vezes a gente vê que os próprios médicos eles pedem esses critérios e ficam com medo de uma responsabilização, né? E isso é natural, é importante para eles, é difícil para eles, né? Porque eles são os detentores da tomada de decisão naquele mesmo momento, mesmo podendo falar com a família ou não podendo falar com a família, o que é pior, inclusive, né? Mas por outro lado, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e eu acredito que todos devem saber disso. Aliás, é importante para caso algum médico nos ouça aí, né? Lembrar que a resolução 2156 do Conselho Federal de Medicina, ela traz esses critérios de triagens, de inserções em UTIs e tudo mais. E parece que isso está sendo esquecido, porque as pessoas acabam querendo esses critérios, mas os critérios existem. Não há que se inventar a roda. Há que trazer os critérios e incorporar a eles medidas, talvez medidas preventivas, para se tentar minorar tanto a dor dos familiares, das pessoas e dos próprios médicos. Não é, Yara? Eu fico refletindo, acho que todos nós, todos e todas mesmo, estamos refletindo sobre isso, nós pacientes, os médicos, os profissionais todos de saúde, todo mundo, né, da sociedade, tem refletido muito sobre isso, porque e isso causa até uma cegueira, né, da gente não conseguir enxergar que às vezes soluções estão muito próximas de nós. Mas por quê? Porque nós nunca vivenciamos isso, né? As gerações que estão por aí e tomando decisões não vivenciaram situações como essa. Mas é muito importante, Fatinha, relembrar, então, acho que o nosso papel aqui é esse, né? Relembrar que o Conselho Federal de Medicina, ele tem junto, né, a especialidade de medicina intensiva, a resolução 2156 de 2016, disponível, né, no portal do médico, no site do CFM, para todas e todos acessarem. Lá nós temos critérios clínicos, critérios médicos que devem ser considerados aí nas prioridades, né, de utilização da terapia intensiva. Nós temos critérios em que não é necessária a terapia intensiva e nós passamos um segundo nível, que é a semi-intensiva, e temos ainda critérios onde a pessoa pode ir para os cuidados paliativos, né, de forma bem definida. A questão toda é que esses critérios, eles são, né, de competência, segundo o CFM, dos médicos intensivistas. E pelo que nós temos aí de projeção e o que a gente tem visto em outros países, é que nós vamos precisar de muito mais médicos do que só os intensivistas. Outro dia eu escutava uma das, né, entrevistas coletivas do ministro da Saúde e ele dizia, olha, nós não teremos médicos intensivistas suficientes e nós teremos que treinar os outros médicos de outras especialidades para agir. E, nesse sentido, é interessante também comentar os princípios que foram trazidos pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira,
né, são princípios de triagem, baseados na Resolução 2156 de 2016, né, e que trazem, esses princípios trazem o cumprimento da resolução, mas também a necessidade de que a decisão não seja tomada por uma pessoa só, que é o que a gente já comentava naquele primeiro vídeo que fizemos, né, sobre, inclusive falando da escolha etária, que seria uma escolha arbitrária, né, e o que a gente confirma hoje aqui nesse vídeo, e que eles, como a gente está tendo tempo de pensar sobre isso, porque ainda, né, temos essa oportunidade, esses princípios da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, eles preveem uma comissão, né, de 3 médicos, mas eles já conseguem visualizar que o Brasil, né, principalmente nos seus interiores aí, não terão a possibilidade desses 3 médicos presentes para pré-estabelecer, né? E aí como que eles preveem uma solução para isso? Que esses médicos intensivistas participem, e com a especialidade respiratória, né, participem o quê? De forma remota. E essa participação remota, ela já pode ser feita agora, inclusive, no treinamento de médicos não especialistas na medicina intensiva, para que nós possamos, de fato, né, pulverizar aí o conhecimento acerca dessas decisões. Inclusive, há uma responsabilidade muito grande aí dos gestores de hospitais, né? A gente tem recebido umas informações, tudo bem que não há nenhuma comprovação disso, mas de vez em quando a gente escuta falar que o hospital tal está adotando o critério X, ou está se colocando um critério etário em um determinado hospital. Olha, isso aí é abusivo de vários pontos. Isso vai gerar responsabilidade biológica perante o próprio conselho, vai gerar responsabilidade civil e pode gerar até responsabilidade penal. E vejam vocês, né, o artigo 9º. O artigo 9º da Resolução 2156 é que fala que, olha, não discriminar pacientes em função de idade, religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor da pele, orientação sexual, condição sexual, opinião política ou deficiência. Essa é engraçado, a dificuldade de se entender isso, porque muitas vezes é algo que soa natural. O mais velho, ele tem mais comorbidade, ele pode ter mais limitações e etc e tal. Talvez haja uma naturalização dessa situação. E nós temos muito, e eu acho que esse vídeo, ele serve para nós batermos nessa tecla, né? Na tecla de reconhecer a importância da Resolução 2156 de 2016, que todos os gestores leiam essa resolução, que todos os médicos leiam essa resolução, ou seja, essa resolução já traz essa possibilidade dessas triagens, né? Tudo vai ser intensificado para evitar esse peso e essa sobrecarga, né, dos médicos que vão definir, né, aquele senhor que vai, aquela senhora que não vai, aquele que vai para os cuidados paliativos, porque, querendo ou não, um aspecto moral, um aspecto ético, ele acaba realmente sentindo, né, um peso para esse tipo de decisão. Por isso a importância de um comitê, e esse comitê de triagem que vocês falaram, né, e que é realmente muito importante, nós temos tempo para isso. E que ele seja prévio, né, Fatinha? Exato. Que ele seja prévio, porque na hora da decisão, a gente falou isso no primeiro vídeo, esse comitê não vai ter tempo dele ser consultado. Então, a gente está tendo a oportunidade de tomar essas decisões no sentido de criar princípios previamente. É verdade. E é curioso porque, por exemplo, a ideia dos cuidados paliativos, a ideia dessas pessoas, muitas vezes mais idosas, serem mantidas em casa, tudo isso já existe previsão. Aliás, o absenteísmo do Estado estatal, muitas vezes, ele cria essa possibilidade desse protagonismo do Conselho Federal de Medicina.
né? Outro dia a gente escrevia um artigo, eu, a Thais, a Ana Carolina, sobre telemedicina e questões de solidariedade, princípio da solidariedade, e nós falávamos sobre essa questão. O absenteísmo do Estado, ele traz essa possibilidade do Conselho Federal de Medicina trazer algumas respostas. Claro que dentro dos limites próprios, né, sem criar direitos e sem restringir direitos, né, isso é muito importante. Então, eu acho que o que fica para esse vídeo é exatamente isso, não discriminar. O critério etário não é único, ele tem que ser visto no conjunto, ele não é o mais importante, né? Uma pessoa nova pode ser deixada a cuidados paliativos, por exemplo, e uma pessoa idosa pode ser levada a um respirador, né? Eu acho que é fundamental nós batermos nessa tecla. Alguma coisa a mais, gente, sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, que a gente tenha anotado? Acho que não, né? Eu também acho que não. Acho que a gente passou por todos os principais pontos. É muito interessante mesmo o fato de que os critérios clínicos, eles observam probabilidade de recuperação, eles observam a necessidade de uma intervenção mais ou menos imediata, de um suporte à vida ser mais ou menos necessário, de ser uma questão de terminalidade ou não. Ou seja, são tantos critérios que têm que ser analisados, né, que não dá simplesmente para a gente resumir como se tudo pudesse ser colocado na idade, no critério etário, como um critério decisivo. Não, ele é o critério menos importante, na verdade. Ou seja, né, Yara e Bruno, normas deontológicas e normas de direito civil, de direito penal, nós já temos. Né? O que nós precisamos é da preparação dessas pessoas e desses médicos para enxergar e para tomar essa decisão e para realmente ter a técnica para esse tipo de tomada de decisão. Tomara a gente consiga. Né? Tomara. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo.